Eu quero meditar com você hoje sobre esse texto das Escrituras, Juízes capítulo 1, versículo 1 a 9. Lembre-se de uma coisa que nós falamos no último culto, na nossa última exposição, e ali nós falamos sobre a introdução do livro de Juízes. Josué não existe mais. Josué morreu. Agora, esse povo vai precisar caminhar sem esse grande líder nacional que foi Josué. Sem sombra de dúvida, um líder excepcional que se foi. E uma coisa interessante, que diferentemente de Moisés, Josué não teve sucessor. Moisés sim. Quando Moisés morreu, está lá em Josué capítulo 1, versículo 1, quem é colocado como substituto de Moisés é Josué. Mas agora não há um sucessor para Josué. Não há um líder nacional que assuma o controle da nação. O que vai haver agora são lideranças regionais que vão ser levantadas por Deus para continuar a trajetória do povo de Israel, principalmente nesse período negro da história do povo. Uma coisa muito interessante é que, embora não houvesse Josué para liderar o povo, os inimigos continuavam ameaçando Israel. Na época de Josué, eles foram expulsos das suas terras e não se atreveram a voltar, a tentar reconquistar seus territórios. Mas agora isso vai começar a acontecer. Não tendo aquele líder proeminente à frente do povo, temente a Deus, que buscava a Deus, os inimigos vão começar a planejar ataques, tentando subjugar Israel e tomar de volta as suas terras. É o caso dos cananeus e dos perizeus. Sabendo disso, de antemão, que haveria esse risco, esse perigo, o povo de Israel ora a Deus para saber quem deveria subir primeiro a combater esses cananeus e esses fariseus. E Deus responde. Logo aqui, no início da nossa leitura, eles fazem a oração no versículo 1, e no versículo 2, Deus responde: Judá subirá. A tribo de Judá, a maior tribo de Israel, subirá, e eis que entreguei essa terra na sua mão. Então, disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança. Eu queria pensar com você hoje, nesse texto, nós temos uma ideia central, e eu queria que você se atesse a essa ideia central do texto. Tomemos cuidado com a lei da semeadura, tudo que se planta, se colhe. O que nós estamos vendo aqui no início do livro de Juízes, nós vamos falar disso mais pontualmente quando chegarmos em Adoni-Bezeque, mas o que você está vendo aqui no livro de Juízes, logo no capítulo 1, já é o início de um plantio que vai resultar numa colheita indesejável pelo povo. Quando você vê o livro de Juízes, dá uma lida no livro de Juízes e você vê tudo que acontece de ruim no livro, na verdade, é proveniente do plantio errado e equivocado que aquele povo efetuou. Então, aqui no texto propriamente dito, quando Deus fala, Judá subirá para possuir, para vencer os inimigos que já estão se preparando para virem contra Israel, é muito importante que você não menospreze o fato de que Judá olha para Simeão. Judá e Simeão eram irmãos, não só por parte de pai, mas por parte de mãe também. Eram filhos da mesma mãe, de uma das esposas de Jacó. E Simeão estava ali, próximo, arraigado no território de Judá. O que me chama a atenção no versículo 2 e 3, já é uma primeira grande lição que eu vou aprender daqui a pouco com você, é que
Quando o povo de Israel ora, perguntando quem subiria primeiro para combater contra os cananeus e os perizeus, o Senhor é enfático em responder que Judá subirá. Ele não faz menção de Simeão. Ele fala, Judá subirá. E Judá subindo, eu entregarei essa terra na sua mão. Aqui nada difere do que já havia acontecido até ali. Se o povo estava estabelecido na terra, era única e exclusivamente porque o Senhor fora com o povo, através de Josué. O Senhor havia abençoado Josué de tal maneira, havia levado Josué a vitórias e mais vitórias, e o povo só estava estabelecido na terra porque o Senhor havia pelejado pelo povo. Então isso não difere de nada. O Senhor está dizendo, eu continuarei sendo com vocês. Eu continuarei entregando esses inimigos nas mãos de vocês. Mas eu quero que Judá suba. Aí, eu lendo o texto, eu vi que Judá convida Simeão. Judá não vai, como o Senhor havia dito, sozinho à peleja. Ele olha para Simeão e pede a Simeão para que este o acompanhasse a pelejar contra os inimigos que ameaçavam a herança de Judá, e depois Judá ajudaria o seu irmão Simeão a pelejar contra os inimigos que ameaçariam Simeão. E eu aprendi uma lição aqui que eu queria compartilhar com você, porque quando eu fiz uma pesquisa hoje nos meus comentários, eu encontrei essa ideia presente num dos meus comentários. E eu realmente senti que esse texto quer nos ensinar isso. Confiança em Deus não é algo que se canta ou se fala somente, mas algo que se vive. Irmãos, cá entre nós, se vocês me permitem, eu vejo que Judá já não confiava mais tanto no Senhor como nos dias de Josué. Já havia uma dificuldade em Judá de simplesmente ouvir do Senhor que o Senhor seria com eles e irem destemidamente lutar contra os cananeus e os perizeus. Essa confiança já não era a mesma. E eu digo para vocês que se nós não trabalharmos isso no nosso coração, nós teremos uma enorme dificuldade de sobreviver nesse mundo. O que nos faz sobreviver nesse mundo, sem sombra de dúvida, deve ser a nossa confiança em Deus, irmãos. Porque se nós realmente não confiarmos em Deus, não seremos capazes de vencer os inimigos que vêm por aí. E quando eu falo inimigos, daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco melhor isso, eu não estou falando apenas dos inimigos externos, que já têm sido muitos. Eles estão se preparando para atacar a igreja. Eu nunca vi o povo de Deus ser tão atacado nos seus princípios, nos seus ideais, como nos dias atuais. Tem sido terrível os ataques que a igreja de Jesus tem sofrido mundo afora, principalmente nos países onde a política impede o afloramento do cristianismo, países fechados ao cristianismo. Mas no Brasil também nós estamos vendo como a igreja, ela tem sido, ou pelo menos estão tentando cercear a liberdade da igreja. Dias terríveis, dias difíceis estão sendo formados e eles virão contra nós, igreja. E a única maneira de sobrevivermos e de conseguirmos ficar de pé será através da nossa confiança no Senhor. Se nós não confiarmos em Deus, e aqui eu quero falar em todo o sentido do termo, confiar, acreditar piamente de que o Senhor realmente está conosco, como Ele diz que está, como acabamos de cantar no hino 475, vai conosco o general capaz. Se nós não tivermos essa certeza, não haverá como sobreviver nesse mundo. Não haverá. Aqui eu vejo
uma dificuldade de Judá, da tribo de Judá, em confiar plenamente no Senhor. Por isso que olha para Simeão, vamos comigo. É mais ou menos, eu fico imaginando, é mais ou menos quando você está com alguém e alguém precisa ir num determinado lugar, e você fala assim para essa pessoa, eu vou com você, e essa pessoa olha para uma terceira pessoa e diz assim, tá bom, mas vamos comigo também? Essa pessoa está mostrando para você que você não é suficiente, que precisa de mais alguém. É isso que eu vejo Judá fazer aqui. Parece que Judá está dizendo, tá bom, Senhor, o Senhor vai conosco, mas eu vou me garantir. Simeão, vamos conosco também? Então observe que o início da derrocada de Israel começa com a falta de confiança em Deus, e assim também o início da derrocada da fé no coração começa com a desconfiança em Deus. Nós precisamos pedir a Deus nas nossas orações, pedimos tantas coisas, eu não sei quais têm sido os seus pedidos nas suas orações. Nós temos orado a Deus e temos apresentado a Deus muitos pedidos, mas eu vou te dar um conselho, insere aí na sua lista de pedidos e fale com Deus o seguinte, Senhor, em nome de Jesus, desenvolva no meu coração a verdadeira confiança em Ti. Confiança não pode ser apenas uma música que se canta, uma frase que você lê adesivada num carro. De vez em quando nós estamos viajando, quando viajamos, nós encontramos vários caminhões, e na traseira dos caminhões, sempre eles têm o costume de pintar frases de efeito, e de vez em quando você vê nas traseiras dos caminhões, Jesus, eu confio em vós. Ótimo, é bom se escrever, é fácil se escrever isso, é fácil você cantar isso, é fácil você dizer isso, é fácil você cobrar isso dos outros. Às vezes você conhece alguém que está passando por uma grande tribulação, como é fácil você chegar diante desse alguém e dizer assim, que isso? Você confia ou não confia no Senhor? Isso é muito fácil. Mas e quando o inimigo bate a porta, quando você olha e percebe que há um inimigo terrível perto de você, e não existe outra forma de enfrentá-lo, a não ser enfrentá-lo no nome do Senhor, na confiança que você tem no Senhor. Aí é que eu quero ver, e eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo, e aqui eu falo como ser humano que sou, como homem que sou, e eu sempre falo isso com o Senhor, Senhor, eu não sei quais são os inimigos que estão chegando por aí, e eu não vou de maneira nenhuma achar que sou um privilegiado, ou prevaricar, utilizar-me do privilégio que eu tenho de ser um ministro do Evangelho. Eu não vou pedir a Deus nas minhas orações que não deixe os inimigos chegarem, porque eu sei que pedindo ou não, se for da vontade de Deus, eles chegam. Então eu peço a Deus o seguinte, Senhor, me fortalece agora, fortalece minha fé, coloque uma fé verdadeira, crescente no meu coração, para que eu possa confiar no Senhor e não envergonhar o seu nome, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Os inimigos estão aí, eles podem chegar a qualquer momento, eles estão tramando contra nós. Então, quando eu olho essa atitude da tribo de Judá, de olhar para Simeão, mesmo tendo recebido do Senhor a garantia de que eles conseguiriam vencer os cananeus e os fariseus, ele olha para Simeão e fala, tudo bem, mas Simeão, vamos comigo? Eu vejo nisso, de maneira muito clara, não sei se você concorda comigo, se você percebeu isso também no texto, mas eu percebo aqui que a fé, a confiança da tribo de Judá já não era a mesma dos tempos de Josué. Sabe, irmãos, na nossa luta contra os inimigos que o mundo nos apresenta, não adianta ter
boa oratória, não adianta você ser uma pessoa resolvida financeiramente, não adianta você ter influência aqui ou influência ali. O fator diferencial que nos dá força para permanecer de pé e encarar os inimigos desta vida, como disse Paulo, né? Os inimigos deste mundo tenebroso, é a confiança em Deus. Talvez nós precisemos reavaliar as nossas listas de oração e colocar esse pedido lá. Senhor, eu não quero de maneira nenhuma confiar superficialmente no Senhor. Eu não quero confiar de forma superficial em Deus. Eu não quero, irmãos, ser mais um daqueles que levantam a mão para o céu e declaram, eu confio, eu confio, eu confio, se nos piores momentos da minha vida essa confiança não valer de nada. Então, quando os inimigos chegarem, eu quero estar preparado para eles, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero estar preparado para eles, e você? Porque eles vão chegar. Se é que já não estão chegando. Nós temos irmãos na igreja enfrentando inimigos terríveis. E o que vai fazer a diferença é a confiança. O que vai pesar é se confiamos ou não em Deus. Então eu aprendo essa primeira lição. Eu não vejo com bons olhos a atitude de Judá. Mas o fato é que eles vão à batalha, eles vão guerrear contra aqueles povos, eles enfrentam, os dois. Mas é muito importante também frisar a diferença de atitude com Josué e sem Josué. Eu ainda bato nessa tecla, eu aprendo mais essa lição aqui. Meu serviço a Deus não pode ser condicional. Se fosse nos tempos de Josué, quando o Senhor falasse assim, vão, e eu vou entregar nas mãos de vocês, aquele povo não pensaria duas vezes. Por quê? Porque Josué estava com eles. Mas agora, com a ausência de Josué, observe a lacuna que se criou. Eu ainda estou no mesmo ponto. Criou-se uma lacuna, criou-se uma dúvida, criou-se uma incerteza, porque Josué não estava com eles. Fazia parte da missão deles, do chamado deles, guerrear contra os cananeus, os fariseus e todos os outros inimigos que ainda estavam presentes na terra. Fazia parte do plano de Deus para eles. Num primeiro momento com Josué, eles agiram de uma determinada forma. Agora, sem Josué, eles estão agindo de outra forma. Já não há mais tanto ímpeto, já não há mais tanta convicção, já não há mais tanta certeza. E eles vão, mas eles vão de forma condicional. Simeão precisou ir com Judá. E eu aprendi essa lição, irmãos. Meu serviço a Deus não pode ser condicional. Eu não posso condicionar o meu serviço a Deus se. Queridos, me perdoem, não pode haver se com Deus. É a mesma coisa, parece que Judá está dizendo assim para o Senhor, eu vou lutar com os cananeus e os perizeus se Simeão for comigo. E isso é muito sério. Muito sério, porque o seu chamado é o seu chamado. Você não pode simplesmente condicionar o seu chamado a A, B ou C. Você não pode simplesmente olhar para aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa fazer para o Senhor, e nós precisamos fazer muito pelo Senhor. Tudo que fizermos pelo Senhor é pouco frente ao que Ele faz por nós. Eu não posso condicionar o meu serviço a Deus se, de vez em quando nós ouvimos isso. Eu já ouvi cada coisa nessa minha caminhada cristã, irmãos, coisas que me fazem chorar, coisas que me trazem vergonha.
Eu vou trabalhar no ministério se o líder de tal ministério sair e o irmão tal entrar na liderança. Eu já ouvi isso. Com aquele líder lá, eu não trabalho, eu não faço nada na igreja. Enquanto aquele líder de ministério estiver à frente, não conte comigo. Quando ele sair, eu trabalho, eu me coloco à disposição. O que é isso? É um serviço condicional. Que tristeza, não é? Sabe o que eu já ouvi nessa minha vida de caminhada, 31 anos de caminhada cristã? Sabe o que eu já ouvi? Enquanto aquele pastor estiver à frente da igreja, eu não devolvo meu dízimo. Quando aquele pastor deixar a igreja, eu volto a dizimar na igreja. O que é isso? Serviço condicional. O dia que aquele irmão me pedir perdão pelo que eu fiz, eu volto a participar da igreja. Enquanto aquele irmão não reconhecer que errou e não me pedir perdão pelo que ele fez, eu não volto naquela igreja. De vez em quando a gente escuta isso. São serviços condicionais. Sinceramente, irmãos, se nós verdadeiramente entendêssemos a dimensão, a grandeza do privilégio que nós temos em servir a Deus, nós éramos os primeiros a chegar na igreja, nós éramos os primeiros a pedir para o pastor, para não ter apenas 3 cultos na semana, para ter 5, nós éramos os primeiros, irmãos, a estarmos todo dia na igreja, como estava a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha culto todo dia, porque eles não queriam saber de outra coisa, a não ser adorar e servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas hoje, infelizmente, nós estamos lidando com um jeito estranho de adorar, de servir a Deus, porque o nosso serviço tem sido condicional. Fazemos se, aí apresentamos as condições para o Senhor fazer. Eu canto no coral, se o líder do coral falar com aquele irmãozinho para ele não vir mais, porque aquele irmãozinho está tirando todo mundo do tom, porque aquele irmão canta muito mal. Enquanto aquele irmão estiver no coral e o diretor não falar nada com ele, eu não volto a cantar no coral. Coisas desse jeito que você vai vendo por aí, coisas desse tipo que vão acontecendo e vão trazendo tristeza para o Espírito Santo de Deus. Então observe que quando Josué estava na ativa, todo mundo tinha coragem. Todo mundo ia, todo mundo enfrentava os inimigos e não pensavam 2 vezes. Mas quando Josué não está na ativa mais, o Senhor já o havia chamado para a glória, agora o que é que está acontecendo? Não, espera lá, vamos ver, Simeão, você vai comigo. Já não tem mais aquela mesma atitude de prontidão que tinha nos tempos de Josué. Irmãos, isso é algo extremamente difícil. Nosso serviço a Deus não pode ser condicional. Nosso culto a Deus não pode, irmãos, acontecer. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para você. E eu falo isso com tristeza. Eu vou sair de férias agora em janeiro. Você já percebeu que quando o pastor sai de férias, um monte de gente sai de férias com ele? Já perceberam isso? É o pastor sair de férias, um monte de gente sai de férias com o pastor. É ou não é verdade? Aí eu pergunto para vocês, isso é certo, irmãos? Porque o pastor sai de férias, mas Deus não. Deus continua aqui, esperando o seu culto, esperando o seu louvor. Mas um monte de gente para de ir na igreja porque o pastor não está na igreja. Eu sou Deus por acaso? Eu estou sendo cultuado por acaso? Eu sou indispensável por acaso? Escreve o que eu estou dizendo para você. Um monte de gente não virá na igreja em janeiro, porque o pastor não está lá. Sabe o que é isso? Serviço condicional. Eu só vou na igreja se o pastor estiver lá. Irmãos, nós precisamos rever algo dentro do nosso coração. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores,
foi alcançado para Jesus numa noite de uma intensa nevasca, numa igreja onde quem pregou naquela noite foi o zelador da igreja. Porque nevou tanto, mas tanto, que o pastor não conseguiu chegar na igreja, quem pregou foi o zelador. E ele pregou: olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos. Charles Spurgeon caiu que nem uma criança, chorando diante de Jesus, entregou a vida a Jesus e se transformou num dos maiores pregadores de todos os tempos, ouvindo a mensagem de um zelador. Eu não estou depreciando o zelador, não é isso, mas dentro dessa nossa visão de ministério, quando o pastor prega, é outra coisa. Querido, quem somos nós para questionar o poder e a atuação do Espírito Santo de Deus? Eu já estou com a escala quase pronta de pregadores, e eu tenho certeza absoluta de que vidas serão edificadas, serão abençoadas, serão transformadas pelo poder que emanará das pregações que vocês vão ouvir aqui em janeiro, desses irmãos que se prontificam para o Senhor. Mas nós precisamos entender o seguinte: culto a Deus é culto a Deus, independente de quem estará lá na frente pregando, independente de quem estará lá na frente dirigindo, é culto ao Senhor. O pastor vai sair de férias, mas Deus não, e Ele continuará aqui, a igreja vai abrir as portas, cultos vão acontecer, o ministério de louvor vai louvar. Eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, se você ama o Deus que você serve, não condicione o seu serviço a Ele. Não condicione. Porque quem morreu na cruz por você não foi o pastor. Quem perdoa seus pecados não é o pastor. Quem escreve seu nome no livro da vida não é o pastor. Quem livra você do inferno não é o pastor, é Jesus Cristo, e Ele nunca tira férias. Então eu aprendi essa questão aqui, ainda dentro desses 2 primeiros versículos. O meu serviço a Deus não pode ser condicional, mas mesmo e mediante tudo isso que eu falei para você, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, abençoou aquelas 2 tribos e entregou os inimigos nas mãos deles. Deus é misericordioso demais, irmãos. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. O fato de Deus ser paciente e longânimo conosco, mesmo vendo Judá apelar para o seu irmão, tendo o Senhor com eles, o Senhor foi misericordioso e entregou aqueles inimigos nas mãos de Judá e Simeão. Pelo menos, uma coisa eu posso aprender com Judá e Simeão aqui. Eles guerrearam, eles enfrentaram os inimigos. Talvez ali eles possam ter criado um ânimo diferente. Foram até o campo de batalha, até as planícies, enfrentaram os cananeus, enfrentaram os perizeus e venceram-nos, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele diz. E Ele disse: eu vou entregar nas mãos de vocês, e entregou mesmo. E aí eu aprendi uma outra lição aqui: nenhum inimigo será vencido de forma contemplativa. Olha que interessante, Israel, de um lado, todo o exército de Israel, enfileirado, o rei Saul com o exército, Abner, o general do seu exército, todos contemplando um inimigo terrível. Quem era? Golias. E todos os dias, diz a palavra de Deus, Golias aparecia e começava a afrontar o exército do Deus vivo, começava a blasfemar, começava a amaldiçoar o Deus de Israel. E ele dizia: me dê um homem. Isso era comum naqueles tempos. Os exércitos, para evitar derramamento de sangue, cada um apresentava o seu campeão. Eles guerreavam entre si, isso era muito comum. Quem vencesse se tornaria senhor do outro. O outro, o perdedor, o exército perdedor, representado por aquele soldado, seria servo
do exército vencedor representado pelo soldado vencedor. Isso acontecia na antiguidade. E Golias estava lá todos os dias. Me dê um homem somente, para guerrear comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos servos. Um exército inteiro acuado, amedrontado por causa de um homem, se bem que não era um homem qualquer. 2,90 metros de altura. 2,90 metros. Só a couraça dele pesava 70 quilos. Só a ponta da lança dele pesava 1 quilo. Imagine que tamanho. 2,90 metros. Chamando Israel para o combate. Ninguém, todo mundo contemplando. Que tamanho, mas que tamanho. Que homem é esse? Que homem feroz. E, assim, e como é que nós vamos fazer? Qual é a estratégia? Eu não, vai você, não, você, eu vou, vai. Todo mundo contemplando Golias, e Golias amaldiçoando a Deus. De repente chega um garotinho, que estava saindo da fase de adolescência, que foi levar queijo para os seus irmãos no campo de batalha, pastor de ovelhas, não tinha técnica de combate, não sabia usar armadura, não era um soldado, não havia se alistado no exército. A vida do rapaz era cuidar de ovelha, tratar ferida de ovelha, levar a ovelha de um lugar para o outro, era a vida dele. Um dia esse rapaz vai no campo de batalha para ver como é que seus irmãos estão, leva lá uns queijos para eles, para o comandante da guarda, leva uns presentes, e escuta aquele gigante afrontando os exércitos do Deus vivo. Ele pergunta: que é isso, gente? Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele chega diante do rei Saul, imbuído de um zelo e de um amor extraordinário pelo Senhor. Ele chega diante do rei Saul: rei Saul, fique tranquilo, eu vou lá enfrentar esse gigante. Eu fico imaginando, o texto não fala, mas eu fico imaginando que deve ter havido ali gargalhadas. Saul pega a sua armadura, entrega para Davi, Davi tenta andar com aquilo, não tinha costume, ele fala: não, eu não sei lidar com isso, eu não quero isso. E ele desce, apanha 5 pedrinhas do ribeiro, coloca no seu alforje e vai ao encontro do gigante. E vocês já sabem a história. O gigante zomba de Davi, Davi com uma pedra, ela perfura o crânio de Golias, ele cai, Davi corta a cabeça de Golias e derrota aquele inimigo temido por todo um exército. Por quê? Porque o exército olhava para aquele inimigo de forma contemplativa. Davi não. Davi foi lá e enfrentou. Posso dizer uma coisa para vocês? Nós temos muitos inimigos. E enquanto nós olharmos para esses inimigos de forma contemplativa, eles sempre serão mais fortes do que nós. Sempre. Por isso que, nesse ponto, eu vejo algo positivo em Judá e Simeão. Tudo bem, vamos encerrar o assunto das 2 primeiras lições, mas eles foram lá e enfrentaram. E o Senhor entregou nas mãos deles aqueles povos. Hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o maior inimigo que você tem? Se eu saísse por aqui e perguntasse, nós íamos ter N inimigos, cada um falando o seu, ou um, ou até mais. Qual é o pior inimigo que você tem hoje? Que está te impedindo de ser mais, de se entregar mais para o Senhor, que está te impedindo de crescer, está te impedindo de se tornar um crente melhor do que você é. Qual é o grande inimigo que você tem hoje? Agora, como é que você tem tratado esse inimigo? Você está tratando ele, ou olhando para ele, de forma contemplativa? Ou você realmente está disposto a enfrentá-lo? Porque enquanto você não enfrentá-lo, você não experimentará
esse algo a mais que com certeza muitas vezes nós queremos com Deus. Eu quero, eu sei que você também quer. Eu sei que cristianismo não é só isso que nós vivemos, existe algo a mais. Existe algo a mais. Mas para isso nós vamos ter que parar de olhar para os nossos inimigos de forma contemplativa. E vamos ter que enfrentá-los. E cada um de nós tem os seus inimigos, cada um de nós tem os seus campos de batalha. E meus irmãos, nossas batalhas são talvez as mais difíceis, porque elas acontecem todos os dias. Então eu queria que você pensasse agora nessa questão para partirmos para o último ponto e chegarmos no cerne, no ponto principal da nossa exposição nessa noite. Qual é o grande inimigo que você tem? É o seu temperamento? É o medo? É o comodismo? É a sua zona de conforto, da qual você não sai de jeito nenhum? São esses inimigos que têm impedido você de ter mais experiências com Deus? Como é que você tem lidado com eles? Você tem deixado esses inimigos assumirem o controle da sua vida, ou você tem lutado contra eles? Qual tem sido o grande inimigo no seu casamento, na sua família? O que é que está realmente colocando tudo a perder dentro da sua casa? O que é que está colocando tudo a perder no seu relacionamento entre amigos, ou o que está fazendo você perder grandes oportunidades na vida? Quais são os seus grandes inimigos, eu te pergunto? Como é que você vai lidar com isso? Você vai deixá-los assumir o controle, destruir tudo que você ama, tudo que você tem, ou você vai lutar contra eles? Você vai sair da sua zona de conforto e vai enfrentar esse inimigo de frente. É o que aconteceu aqui. Judá e Simeão foram e venceram os cananeus e os perizeus. Nessa batalha, eles capturam um rei chamado Adoni-Bezeque. A palavra Adoni-Bezeque significa senhor de Bezeque, que era uma região. Ele era rei daquela região. E esse Adoni-Bezeque, primeiramente, ele foge, mas ele é capturado. E a Bíblia diz que cortaram dele os polegares das mãos e dos pés. Por que fizeram isso com ele? Porque, na verdade, quem comandava os exércitos nas batalhas, muitas vezes, eram os reis. Por isso que os reis eram tão visados, porque se os exércitos conseguissem ferir o rei, todo o exército ficaria sem liderança e seria desbaratado. Então Adoni-Bezeque era um guerreiro. Cortando o polegar das mãos e dos pés, ele não poderia retornar para o campo de batalha. Ele não tinha como pegar os instrumentos de batalha, faltando os polegares. Nem se preparar adequadamente, ter equilíbrio, faltando os polegares, não é? Os dedos dos pés, o dedo maior dos pés. Isso produziria nele uma incapacidade de combate. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que ele havia feito a mesma coisa com 70 outros reis, e ele os humilhou a tal ponto que esses reis estavam todos ali, no seu palácio, e comiam migalhas que muitas vezes ele deixava cair dos seus banquetes, e era o pior tipo de humilhação que um rei poderia ser submetido. E ele havia feito a mesma coisa com aqueles reis, com aqueles 70 reis, a mesma coisa, cortado os polegares das mãos e dos pés. Agora, depois de ter sido capturado pelos de Judá e de Simeão, ele vai dizer o seguinte, olha só, a partir do versículo 7, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Sabe o que é isso? É uma lei que Deus estabeleceu que não falha, é a lei da semeadura. Que lei é essa, pastor? É aquela lei
que diz o seguinte: aquilo que você planta, você colhe. Deus deixou isso no mundo, estabelecido no mundo. Ou seja, Adonisedeque havia feito isso com 70 reis, agora ele estava passando pela mesma situação daqueles reis. Aqui se faz, aqui se paga. Meu irmão, quando você ouvir isso de alguém, não duvide, porque muitas vezes isso acontece. Aqui se faz, aqui se paga. Eu já vi isso acontecer com várias pessoas de diferentes maneiras. É uma lei imutável da vida. Por isso eu aprendi uma última lição aqui. O tipo de semente que se planta é fator preponderante para os tipos de frutos que se quer colher. Irmãos, é muito interessante, porque nós muitas vezes vivemos de maneira irresponsável. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos pensando no aqui e no agora e esquecemos que a nossa vida é uma linha que vai terminar lá na frente e que tudo aquilo que acontece comigo é o resultado de alguma coisa. Tudo aquilo que acontece comigo é resultado de alguma coisa, seja de forma positiva, seja de forma negativa. É impressionante como que isso o tempo todo está acontecendo conosco, o tempo todo, involuntariamente. Nas questões mais pequenas que possam ser, o tempo todo nós estamos lidando com essa questão da lei da semeadura. O tempo todo nós estamos colhendo alguma coisa que plantamos ontem, ou anteontem, ou semana passada, ou ano passado. É incrível. E isso deveria produzir em nós o quê? Um senso de responsabilidade e temor. Porque muitas vezes, repito, nós só pensamos no aqui e agora. Nós queremos aproveitar o que a vida nos oferece, nós queremos viver curtindo cada momento da minha vida, mas irmãos, eu preciso me preparar para os tempos futuros, eu preciso me preparar para a colheita lá na frente, e que tipo de semente eu estou plantando hoje? É algo para se pensar. Eu vejo hoje, quantas pessoas hoje, por exemplo, eu estava conversando ontem com uma pessoa, fui fazer uma visita ontem à noite, e eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre isso. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não estão medindo as consequências do que estão escolhendo, do que estão decidindo. Por exemplo, hoje nós estamos às voltas aí com a tal da ideologia de gênero, que tem aí já, há um tempo atrás veio com muito ímpeto, deu uma esfriada, mas não se engane, isso vai voltar com força. Ideologia de gênero, esses direitos, e aqui eu não quero julgar ninguém, não quero questionar ninguém, mas esses direitos que se tem dado a grupos minoritários, a questão de você hoje ter que lidar com outros tipos de composição familiar. Hoje a família daquele modelo judaico-cristão, pai, mãe e filhos, tem sido relegada a um modelo ultrapassado. Existem hoje outros tipos de famílias sendo formados, e nós estamos tendo que lidar com isso o tempo todo. Agora mesmo, eu e minha esposa, antes de virmos para cá, estávamos vendo um programa de culinária, e já nos deparamos com isso novamente, e nós achamos que isso não vai trazer consequências, mas escutem, uma hora a conta chega, uma hora a fatura vai chegar. Uma hora nós vamos lidar com pessoas completamente desestruturadas, desequilibradas, porque tudo aquilo que nós fazemos, que muda o padrão de Deus, traz algum tipo de transtorno para nós, traz algum tipo de prejuízo para nós, traz algum tipo de dificuldade para nós. É só você mudar o padrão de Deus. Então hoje, nós precisamos, e aqui eu não quero de maneira nenhuma julgar, mas eu tenho um livro que me mostra claramente que o padrão bíblico para a família é um homem, uma mulher e filhos.
Em momento nenhum a Bíblia apresenta o padrão homem com homem, ou mulher com mulher, como algo oriundo do projeto de Deus. E nós estamos todos hoje envolvidos com essas questões, mas uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. É por isso que você, pai, você, mãe, que pretende permitir que seu filho seja inserido no mundo das redes sociais, muito cuidado com o que você deixa os seus filhos verem na internet, com quem seus filhos conversam nas redes sociais, porque hoje nós estamos lidando com um mundo que está sendo cada vez mais transformado, modificado, manipulado pelo diabo. Então não é exagero se você for lá, não deixar ter senha, monitorar o celular do seu filho, saber com quem ele está conversando. Minha filha baixou um joguinho esses dias, brincando num joguinho inofensivo, e de repente chegou lá uma mensagem para ela, e na hora ela falou: epa, deixa eu deletar esse negócio. Porque sempre tem alguém monitorando, sempre tem alguém por trás, sempre tem uma mente perversa por trás. Então, escute, a conta vai chegar, sempre chega. E a conta para Adoni-Bezek chegou. E se você hoje não mudar o seu plantio, vai chegar também. O que você está plantando hoje para o futuro? Que tipo de relacionamento com Deus você está cultivando hoje, dentro da sua casa, no seu dia a dia com Deus? Que tipo de relacionamento com Deus nós estamos cultivando? Que tipo de vida com Deus nós temos defendido, nós temos realmente construído? Lá na frente isso vai fazer diferença. Por quê? Porque a conta vai chegar, irmãos. A conta vai chegar. Então eu aprendi essa lição aqui. O tipo de semente que se planta é fator preponderante para os tipos de frutos que se quer colher. Eu gostaria de dizer para você, nessa noite, que nós precisamos verdadeiramente orar a Deus para que Deus nos capacite, nos dê sabedoria, para que possamos entender o que eu preciso mudar hoje para ser diferente amanhã. Para que amanhã eu não tenha que lidar com as consequências do que eu estou escolhendo. O que eu preciso mudar hoje? O que precisa ser diferente hoje? Tem alguma coisa na sua vida que tem que ser diferente? Você percebe, se eu continuar vivendo desse jeito, se eu continuar fazendo isso, se eu continuar realizando essas escolhas, se eu continuar plantando esse tipo de semente, eu vou colher frutos indesejados. Tem uma história de um rabino que estava andando por uma rua e viu um jovem plantar uma muda de carvalho. E o carvalho demora muito tempo para crescer. E aí o rabino olhou para aquele jovem e disse assim: escute, você realmente acha que vai sobreviver para usufruir da sombra desse carvalho? Ele disse: se não, mas não é essa a minha intenção, porque hoje eu usufruo da sombra de tantas árvores que os meus antepassados plantaram. Então chegou a minha vez de plantar, para que amanhã outros possam usufruir dos resultados do meu plantio. Será que nós temos pensado nisso? Que aquilo que eu planto pode beneficiar alguém? Que aquilo que eu planto hoje não vai só alcançar a mim, talvez não, mas vai alcançar a minha posteridade? Eu sempre me preocupo com as sementes que eu estou plantando no coração das minhas filhas. Elas não vão nos ter por perto sempre, nem eu nem a mãe delas. Um dia nós não estaremos aqui, mas eu quero que as sementes que eu plantei, que a minha esposa plantou, possam produzir frutos no coração delas, que as realmente a levem a não pagar um alto preço, a não pagar uma conta difícil. Então, quando eu olho para Adoni-Bezek, eu vejo justamente essa lei: aqui se planta, aqui se colhe.
Aqui se faz, aqui se paga. Meu irmão, encerrando a minha palavra nessa noite, qual tem sido o seu plantio nessa noite? Você percebe que você tem plantado o quê? Os frutos que você vai colher são os frutos que você quer? Você está preparado para lidar com as consequências das sementes que você tem plantado? Elas são boas ou elas são ruins? Os versículos 8 e 9 nos mostram então Judá e Simeão destruindo a cidade de Jerusalém. Eles vão, destroem a cidade, combatem com os cananeus que habitavam nas montanhas, no sul e nas planícies. Nossos inimigos nunca vão dar trégua. Sempre haverá um inimigo após o outro, um inimigo depois do outro. Aí você poderia me perguntar assim: pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Já que o senhor falou que nós temos que plantar boas sementes para colher boas coisas, me responda então, pastor, por que tem tanta gente plantando semente boa e colhendo fruto ruim? Que pergunta, hein? Aí, eu devolvo a pergunta para você. Ruim para quem? Para mim ou para Deus? Porque às vezes, a semente, o fruto que eu estou colhendo, aparentemente não está produzindo nada de efetivo em mim. Mas Deus pode estar usando esse fruto que aparentemente é ruim, para a glória dele. Já parou para pensar nisso? Lembra que semana passada eu falei de Jó? Eu vou falar de Jó mais uma vez. Quem diria que durante todo aquele processo, eu estou falando de Jó porque eu estou fazendo a devocional em Jó. Quem diria que durante todo aquele processo de sofrimento de Jó, um livro seria escrito, com 42 capítulos, que seriam colocados num outro livro, que ao longo de todas as eras, abençoaria tantas e tantas vidas que sofreriam. Então quando Jó estava ali, porque Jó havia feito só coisa boa, sim ou não? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto. Era um homem que cuidava da vida espiritual de seus filhos, era um homem temente a Deus. De repente Jó começa a colher o sofrimento, e ele começa a ficar cheio de questionamentos, os seus amigos também não entendem aquilo. Eu estou no capítulo 9 de Jó, e ele questionava, e os amigos questionavam, vocês lembram, nós fizemos o estudo de Jó aqui. Mas é interessante que a cada capítulo, a cada diálogo, a cada momento que Jó conversa com seus amigos, tudo estava sendo registrado pelo autor do livro, e aquilo viraria um outro livro, que seria compilado, que seria colocado num outro livro, que seria distribuído no mundo todo. E quantas pessoas têm sido abençoadas em seus momentos de sofrimento, por aquele fruto que Jó colheu, que para ele era o pior de todos, mas se tornou uma bênção para nós. Já pararam para pensar nisso? Por que eu estou falando isso? Porque isso são questionamentos que vêm à nossa mente. Por quê? Por que, pastor, que muitas vezes nós vivemos de maneira íntegra diante de Deus, somos pessoas que obedecem a Deus, somos fiéis a Deus, não estamos plantando as boas sementes? Estamos, mas na hora de colher, colhemos frutos tão ruins. É porque, infelizmente, como o pecado alterou toda a nossa composição, nós olhamos para aquilo somente naquele momento, mas nós não pensamos que aquilo pode futuramente produzir algo muito maior para a glória de Deus. Então, querido, eu não estou aqui querendo te falar para você, de repente, ser resiliente, abrir o peito para o sofrimento e dizer: venha sofrimento que eu estou todo preparado para você. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nem tudo aquilo que parece ser ruim é de fato ruim. Nem todo fruto que nós colhemos, que muitas vezes não nos são agradáveis, são desprezíveis, porque Deus tem propósito em todas as coisas. Então, isso não é motivo para que eu pare de plantar. Eu preciso continuar o plantio. Os resultados Deus sabe, mas que seja tudo para a glória de Deus. Adoni-Bezeque sofreu, plantou más sementes,
colheu frutos ruins. Vamos plantar boas sementes e vamos deixar a colheita com o Senhor? Vamos orar?